Olá, sejam novamente bem-vindos à Fundação SCP. No vídeo passado você pode ficar ciente do que é a Fundação e como ela funciona. Também é explicado cada classe em que os SCPs são divididos, Safe, Euclid e Keter. Para refrescar a sua memória e o vídeo poder continuar, vou dar uma breve explicação sobre cada uma. Classe Safe. Os SCPs catalogados nessa classe não apresentam grandes riscos. Eles podem ser contidos de maneira totalmente eficiente. Embora não apresentem grandes riscos, os SCPs da classe Safe devem ser contidos. Classe Euclid. Eles possuem comportamento imprevisível, ou seja, eles podem possuir certa capacidade ou comportamento desconhecido pela Fundação, tornando-os parcialmente perigosos. Classe Keter. Essa classificação é designada aos SCPs que apresentam um grau elevado de risco aos humanos. Caso não sejam contidos ou de alguma forma escapem da contenção, podem gerar uma grande destruição. Para essa classe em específico, os protocolos de contenção devem ser muito rigorosos. Cientes disso, podemos prosseguir para alguns dos SCPs considerados os mais perigosos. SCP-049, classe do objeto Euclídeo. SCP-049 é uma entidade humanoide, com cerca de 1,90 m de altura. Ele tem a aparência de um médico da peste medieval, enquanto o SCP-049 parece estar usando a máscara de cerâmica indicativa dessa profissão. As roupas parecem ter crescido do corpo de SCP-049 ao longo do tempo, e agora é impossível saber se as roupas nasceram do seu corpo ou não. Os raios-x indicam que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. SCP-049 é capaz de falar em várias línguas, embora prefira inglês ou francês medieval. Mesmo SCP-049 sendo geralmente cordial e cooperativo com a equipe da Fundação, ele pode se tornar especialmente irritado ou às vezes agressivo ao se sentir na presença do que chama de pestilência. A natureza exata da pestilência é atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação. Há indícios que tem a ligação com a peste bubônica, pois as roupas que SCP-049 usa são idênticas aos que os médicos usavam durante o período da peste negra. SCP-049 se tornará hostil com indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contido caso o encontrem. Ele é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo, através de contato direto com a pele. Como isso ocorre é atualmente desconhecido. SCP-049 expressou frustração ou remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência. SCP-049 carrega consigo uma mala com objetos cirúrgicos, onde realiza cirurgias para a retirada da pestilência nas pessoas. Essas cirurgias nem sempre são bem-sucedidas. Isso geralmente resulta na criação de instâncias de SCP-049-2. SCP-049 é contido em uma cela de contenção de segurança padrão no setor de pesquisa 02 na área 19. Ele deve ser sedado antes de qualquer tentativa de transporte. Durante o transporte, SCP-049 deve ser equipado com um traje de restrição de classe 3, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão, e monitorado por não mais e não menos do que 2 guardas armados. A fim de facilitar a contenção contínua de SCP-049, a entidade deve receber um cadáver de um animal que recentemente foi morto uma vez a cada 2 semanas para o estudo. Cadáveres que se tornam instâncias de SCP-049-2 devem ser removidos da cela de contenção de SCP-049 e incinerados. As instâncias de SCP-049-2 são corpos reanimados que foram operados por SCP-049. Essas instâncias parecem não reter nenhuma de suas memórias anteriores ou funções mentais, tendo apenas mobilidades motoras básicas e mecanismos de resposta. SCP-049-2 são como marionetes, entre aspas, curadas de SCP-049. SCP-049 não tem mais permissão para interagir com seres humanos, e solicitações de interação com seres humanos devem ser negadas. SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos desconhecidos na cidade de Montauban, no sul da França. Durante um ataque a uma casa local, os investigadores encontraram várias instâncias de SCP-049-2, bem como o próprio SCP-049. SCP-1048, classe do objeto Keter. SCP-1048 é um urso de pelúcia de porte pequeno, com aproximadamente 33 centímetros de altura. O objeto é capaz de se mover conscientemente e de se comunicar com uma pequena variedade de gestos. SCP-1048 era considerado um objeto de classe Safe, porém tudo mudou após 1 ano que o mesmo foi encontrado. Câmeras de segurança monitoraram o SCP-1048, criando clones de si mesmo designados SCP-1048-A e SCP-1048-B. SCP-1048-A era um clone cuja pele era feita de orelhas humanas. Ao tentarem capturar a criatura, ela emitiu um som tão agudo que matou 5 pessoas que estavam próximas.
SCP-1048-B foi o clone que SCP-1048 fez logo em seguida. Esse não era feito de orelhas humanas, mas sim de metal. Acredita-se que SCP-1048 fingiu ser uma criatura segura para ganhar a confiança dos funcionários e conhecer melhor as instalações. A localização de SCP-1048 é atualmente desconhecida, mas leva-se a crer que o objeto ainda está escondido em algum local da Área 24, e todo cuidado é pouco para que ele não fuja. SCP-096, classe do objeto, Euclídeo. SCP-096 é uma criatura com um corpo humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. A análise preliminar de massa corporal sugere uma leve desnutrição. Os braços são grosseiramente grandes, medindo 1,5 metro. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes mais, em comparação à de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes à de um ser humano, com exceção dos olhos, que também são desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra mais sinais de qualquer funções cerebrais superiores e aparenta não ter inteligência. SCP-096 é normalmente dócil. Gravações indicam que ele insiste em passar a maior parte do tempo olhando fixamente para uma parede. No entanto, quando alguém vê o rosto de 096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo uma fotografia, SCP-096 irá entrar em uma fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir o seu rosto com as mãos, começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 ou 2 minutos depois da primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu o seu rosto para matá-lo. Nesse momento, nenhum material ou método conhecido pode impedir o progresso de SCP-096. Após aniquilar a pessoa, ele vai se sentar por alguns minutos, antes de recuperar a compostura e se tornar dócil novamente. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço fechado por 5 metros de largura, 5 metros de comprimento e 5 metros de altura. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da sala de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096. Todas as fotos, vídeos ou gravações que sejam ou se assemelham a SCP-096 são estritamente proibidas. SCP-035, classe do objeto, Keter. SCP-035 possui a aparência de uma máscara de comédia feita de porcelana branca, que, entretanto, ocasionalmente adota a forma de uma máscara de tragédia. Um líquido viscoso, degenerativo e altamente corrosivo escorre constantemente dos olhos e boca de SCP-035. Qualquer coisa que entre em contato com a substância apodrece lentamente durante um certo tempo, dependendo do material, até se desfaz completamente. Quem se aproxima da máscara entre 1,5 metro e 2 metros sente uma forte compulsão a colocá-la no rosto. Quando o SCP-035 é vestida sobre a face de um indivíduo, os corpos dos mesmos apodrecem em ritmo acelerado, causando morte cerebral, eventualmente tornando-se pouco mais do que cadáveres mumificados. SCP-035 possui a habilidade de manter controle do corpo possuído, mesmo após receber quantidades consideráveis de dano no corpo, até o ponto em que se torne mecanicamente incapaz de se movimentar. Nenhum efeito é observado quando o objeto é colocado sobre a face de um animal. SCP-035 deve ser mantido dentro de uma caixa de vidro selada, com no mínimo 10 cm de grossura. Essa caixa deve ser contida em uma câmara blindada com aço, ferro e chumbo, em todos os momentos. As portas devem ser triplamente trancadas, exceto para permitir a saída e entrada de funcionários. Pelo menos 2 guardas armados devem estar constantemente posicionados. SCP-035 deve ser movido para uma caixa nova selada em cada 2 semanas. A caixa anterior deve ser eliminada.